Alô, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo curtinho para ajudar vocês a estudar. Agora vamos falar do tema da independência do Brasil. Quando estudamos a independência do Brasil, podemos dizer que ela é diferente da independência de outras partes do continente americano. Vamos só relembrar algumas coisas rapidinho. A independência dos Estados Unidos se deu, com a participação dos proprietários de terra e donos de escravos e também de comerciantes que estavam insatisfeitos com os impostos cobrados pela Inglaterra e queriam maior autonomia. A independência do Haiti, no Caribe, tem como uma particularidade o fato de que os escravos têm participação ativa neste movimento, escravos e ex-escravos que se unem contra a dominação francesa e expulsam os colonizadores. Já na América Espanhola, nós vemos a emergência de um movimento com a liderança dos criolhos, os filhos de espanhóis nascidos na América, que não tinham direito ao livre comércio e que também não se viam representados pelas autoridades espanholas que queriam maior autonomia. Exemplos de criolhos, Simón Bolívar e José de San Martí, líderes das revoluções dos movimentos de independência da América Espanhola. O que esses movimentos desses três lugares, Estados Unidos, Haiti e América Espanhola, têm em comum? A presença de ideais iluministas. O iluminismo do século XVIII foi muito importante para os colonos pensarem sua autonomia e sua independência ali no final do século XVIII e já início do século XIX. Tudo bem. Então no Brasil nós não tínhamos ideias iluministas? Tínhamos. Havia uma elite insatisfeita? Havia. Mas o que tem de particular no Brasil? A vinda da família real em 1808 e, por conseguinte, a abertura dos portos. Isso faz uma diferença muito grande em relação ao resto da América, porque quando a corte vem para o Brasil e os portos se abrem, ou seja, o fim do pacto colonial, a grande dificuldade que os colonos viviam por aqui acaba, quer dizer, o rei está próximo, as regras ficam mais livres e o comércio não é mais um monopólio de Portugal. Sendo assim, esta presença da família real portuguesa no Brasil fez com que o ímpeto de independência no Brasil ficasse mais manso, diminuísse, tanto que em 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, isso realmente parecia enterrado. Só que tudo que é bom dura pouco. Depois do fim das guerras napoleônicas e a queda de Napoleão em 1815, os portugueses que ficaram, não vieram para o Brasil com a corte, queriam a volta do rei, nada mais natural. O rei estava fora porque tinha medo das tropas napoleônicas. Com o fim de Napoleão, não fazia mais sentido ele ficar no Brasil. Porém, com o fato do Brasil ser parte do Reino de Portugal, isso não estava no horizonte e os portugueses se sentiam deixados de lado, ainda mais depois da abertura dos portos. Portugal dependia do comércio com o Brasil, os comerciantes portugueses dependiam de fazer comércio com o Brasil, porque eram intermediários entre as mercadorias inglesas e os compradores fazendeiros brasileiros. Com o fim do pacto colonial, os comerciantes de Portugal não tinham mais razão de ser nesse sistema, ou seja, ficaram de lado, começaram a perder dinheiro. Além disso, com a Revolução Francesa que tinha acontecido lá na Europa, o desejo de monarquias constitucionais com leis e com alguma influência iluminista voltava a ser algo importante em Portugal. Isso chegou a um ponto que em 1820 os portugueses se levantaram contra o rei, em 1820 a chamada Revolução Liberal do Porto. Eles exigiam que, primeiro, a volta do rei para Portugal, segundo, uma constituição que o rei deveria assinar, pois ele estaria submetido à lei, mais ou menos como aconteceu na Inglaterra. Tem o rei, mas a Constituição é que vai gerir o país junto de um parlamento. No caso, em Portugal, o nome deste grupo de políticos seriam as cortes. O rei, então, fica numa situação difícil. Ele teria que retornar a Portugal para evitar de perder o seu reino. É o que ele faz em 1821 para se reunir às cortes, aquele grupo de políticos da qual eu falei, que estavam em Lisboa.
As Cortes de Lisboa começaram a debater quais seriam os rumos da Constituição de Portugal, como Portugal teria uma Constituição liberal, mais moderna, que limitasse os poderes do rei. Só que essas discussões começaram a ter um barulho, uns problemas com os representantes vindos do Brasil. Afinal de contas, o Brasil era parte do reino, né? Então teriam que vir representantes da nossa terra até a Europa, né? Para poder discutir. E começou a haver uma série de divergências entre os representantes brasileiros e os representantes portugueses. Por quê? Os representantes brasileiros queriam a manutenção do fim do Pacto Colonial, a categoria do Brasil como Reino Unido e as vantagens que receberam enquanto o rei estava aqui, né, e o Brasil era a capital do Império. Porém, os portugueses não aceitavam bem isso, perceberam que tinham perdido muito, queriam fazer com que o Brasil voltasse à categoria de colônia e que o pacto colonial voltasse a existir, dando preferência aos comerciantes portugueses. Sendo desta maneira, né, o arranjo de forças parecia voltar a ficar desfavorável para os brasileiros, principalmente para a elite colonial brasileira. E é aí que o filho do rei Dom João VI, Dom Pedro, vai aparecer como uma figura importante. Dom Pedro era o filho mais velho de Dom João VI e ficou no Brasil com o cargo de príncipe regente, ou seja, ele deveria governar o Brasil enquanto seu pai estivesse em Portugal. Só que, vendo a situação que acontecia em Portugal, as divergências entre brasileiros e portugueses, Dom Pedro percebeu que estava numa situação difícil. Ele era o representante de Portugal no Brasil e portugueses e brasileiros estavam brigando muito por conta da questão do Pacto Colonial e da posição entre colônia e Reino Unido de Brasil. Isso fez com que membros da elite colonial brasileira, grandes proprietários de terra, donos de escravos e que produziam mercadorias para exportação, procurassem o príncipe regente Dom Pedro para conversar com ele. Começaram a fazer a cabeça dele dizendo que seria interessante se o príncipe fosse defensor dos brasileiros, se o príncipe pensasse até mesmo na independência do Brasil. Uma dessas figuras que ficou ao lado de Dom Pedro e lhe ajudou nesse processo foi José Bonifácio, que é considerado o patriarca da nossa independência, ou seja, o cabeça da nossa independência. A situação lá em Portugal foi piorando e o Dom João VI recebeu notícias do acordo que o filho dele estava fazendo com as elites coloniais. Ele envia uma carta exigindo o retorno de Dom Pedro. Isso acontece em janeiro de 1822. Dom Pedro estava no Rio de Janeiro e ele faz o quê? Resolve falar a todos que ficaria no Brasil, mesmo com o pedido de seu pai para que retornasse a Portugal. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, o momento em que Dom Pedro firma sua aliança com as elites coloniais brasileiras, né, com as elites brasileiras. A situação só piorou nos próximos meses, até que em setembro de 1822, o chamado 7 de setembro, Dom Pedro declara a independência de Portugal. Isso leva com que a ruptura seja feita e o Brasil se torne politicamente independente. Mas lembre-se que economicamente o Brasil já havia se tornado independente. Porém, a independência do Brasil manteve muitas estruturas da sociedade colonial, principalmente a escravidão. Não se mexeu na escravidão. O país era livre, não os escravos. Além disso, os donos de terra continuariam a ser grandes proprietários, grandes latifundiários. Por fim, a economia brasileira ainda era uma economia agroexportadora. Produzíamos gêneros agrícolas para enviar para os mercados europeus. Quer dizer, houve uma independência, mas com algumas manutenções em termos do que era antes na colônia. Espero que tenham gostado, que lhes ajude a estudar. Não esqueçam do velho pedido, comentem, compartilhem para o canal crescer mais. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.